Bom, gente, enquanto o Edu vai dar um jeitinho ali de entrar, eu vou fazer uma introdução aqui para explicar para vocês o que é esse projeto, tá? Então, vocês sabem que eu dou aula de inglês particular, né? Aula normal, curso regular. E aí, ao longo da minha jornada, eu fui desenvolvendo algumas atividades que eu percebi que os alunos tinham necessidade de ter alguma coisa além das aulas para poder praticar em casa. Porque não basta você ficar ali assistindo um filme sem entender nada, você tem que saber o que fazer para extrair o melhor daquilo ali para te ajudar, né? Então, eu desenvolvi alguns exercícios, algumas atividades para os alunos fazerem sozinhos em casa. E aí, esse virou o projeto que a gente chama lá dentro do curso de pesquisa de campo, que é onde o aluno vai ter a oportunidade de escolher qualquer material que ele quiser e assistir fazendo as atividades ali para melhorar a memorização, para aprender mais, enfim, a gente vai discutir esses objetivos todos aqui hoje, tá? Então, os tópicos que eu quero abordar com vocês hoje aqui, hoje não, durante todas essas reuniões, né? Os tópicos que eu quero abordar são: para que serve esse e-book que eu preparei, então, para que são essas atividades, como é que elas funcionam? Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre as diferenças entre a linguagem oral e a linguagem escrita. Quem já estuda inglês há mais tempo aí já deve ter percebido, né, essas diferenças, algumas delas, na hora da pronúncia, na hora da entonação. Eu quero conversar também com vocês sobre o uso da língua. Esse vai ser o tópico de hoje, tá? O uso da língua. Não é o que vocês devem estar pensando, tá? Já já vocês vão saber o que é isso. Queremos falar também sobre comunicação não verbal e o vocabulário. Só que isso aqui, gente, vai ser dividido em 4 encontros que nós vamos fazer. Vai ser um encontro por mês, e a cada encontro eu vou discutir um pouquinho com vocês esses tópicos e também vou explicar um pouquinho e dar alguns exemplos de como vocês podem usar o e-book lá para fazer em casa as atividades que vocês vão escolher, tá bom? Hoje eu queria muito perguntar para alguns alunos que estão aqui. Eu queria que eles respondessem essa pergunta aqui, ó, para quem já é fluente, que está aqui me ouvindo. Qual foi a diferença que fez no seu processo de aprendizagem o fato de você ter incluído na sua rotina conteúdos em inglês, como filmes, seriados, desde cedo lá, quando você começou a aprender inglês? Será que isso fez alguma diferença para você desenvolver? Se você não tivesse começado a fazer isso, seu inglês seria o mesmo? Então, essa é uma pergunta. E a outra é: o que você recomenda para quem está começando agora? Então, pensa um pouquinho aí nessas perguntas. Eu queria saber da Alana, do Eduardo, do Jorge. Quem mais que está aqui? Tá, Antônio, Elisandra. Oi, Tati, entrou tudo bem, Elisandra? tudo bem? Bom, acho E que a Alana pode... você? Tudo bem, graças a Deus. Eu estou Bom, fechando aqui os rostinhos de vocês para poder ver a tela. Alana, pode começar falando para a gente? Posso, sim. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Então, eu acho que, assim, o que ajudou muito é ter contato com o inglês é porque quando a gente só faz o curso de gramática, o que é, claro, muito importante, a gente não pega aquele conteúdo, aquela fala do dia a dia, como as pessoas realmente usam o inglês. Assim como a gente aprende na escola uma coisa e usa no dia a dia diferente, eu acho que no inglês isso também acontece. Então, é muito importante porque a gente vai pegando gírias, jeitos de falar, entonação, expressões que ajudam a gente a compreender melhor. Então, eu acho que, assim, você ter conteúdo em inglês faz muita diferença para isso. E uma dica que eu gostaria de dar, assim, para as pessoas é realmente escolher alguma coisa que você goste e que você já conheça um pouco da história, assim, que você não precise ficar preso em estudar inglês, que você consiga, óbvio, fazer também daquilo um estudo, mas de uma forma leve, assim, que você consiga ter um momento bom também, que você consiga fazer aquilo todo dia e por bastante tempo. Muito legal, Alana, muito legal. Edu, você consegue abrir a câmera aí, Edu? Elaine, em modo geral, eu creio que seja basicamente assim, pincelando por cima o que a Alana falou, né? Tipo, é uma coisa que você não precisa, você não pode pensar que você está estudando. É uma coisa que ela tem que, tipo, te ajudar a entreter ao mesmo tempo. Você estuda, mas você não estuda forçadamente, tá entendendo?
É uma coisa que você, tipo, faz por hobby mesmo. Por isso, escolher uma coisa que um filme que você goste, uma série que você se interessa, por assuntos que você se interessa, ou mesmo que você já assistiu, que vai ficar mais fácil, né? Até porque Também, você já também. conhece as imagens, tudo. E quanto a isso, o aprendizado com o filme é uma coisa totalmente importante, né? Porque você aprende realmente como está sendo falado a língua, o inglês que é falado de verdade, não só a teoria que a gente vê nos livros, tudo. Então é bem bacana, um complemento assim que eu diria que pode ser até, se você souber fazer do jeito certo, pode ser até melhor do que a própria teoria. E logo é a prática, né? Concordo com você, concordo com você. Olha só, para falar um pouquinho sobre isso que o Eduardo acabou de relatar aqui, que pode ser até melhor do que a teoria, eu tenho o Jorge aqui, o meu amigo. Ele não é meu aluno, mas ele aprendeu inglês só vendo filme, e ele é fluente em inglês, e ele nunca fez curso. Então, eu queria que o Jorge contasse um pouquinho da experiência dele, da vida dele, como é que foi ali a história dele com o inglês, Jorge. Olá, boa noite. Primeiramente, é um prazer estar aqui, tá, Titia Da onde que Laís? você fala, Jorge? João Pessoa, Paraíba. Olha só. Então, assim, é um prazer grande estar falando sobre esse assunto que eu tanto gosto, né, que nós tanto gostamos, que tem algo em comum. Bem, há muito tempo atrás, né, por volta de há mais de 20 anos, 30, quase 30, eu consegui, de um modo muito difícil, na época do videocassete, talvez, eu acredito que muitos aí não alcançaram esse tempo ainda. Eu nem sei o Já que é tô, isso. Nem sei o pois que é. acho que ninguém sabe nem o que é isso ainda, né? Então, Eu sei. muitos anos atrás. Então, eu vi pegando a deixa, né, do que já falaram aí, o quão prazeroso é você aprender escutando a voz de um ator, de uma atriz que você é famoso, né? Quem nunca já teve uma paixão platônica na adolescência de se apaixonar por uma atriz, de gostar do estilo de um ator, enfim. Então, isso fez com que me motivasse a assistir um filme inúmeras vezes, ou seja, o mesmo filme várias vezes. Isso fez com que, sem querer, sem saber, eu estava treinando ali o meu listening. Então, na época, o videocassete ele não disponibilizava da ferramenta que tem hoje, que é você trocar a legenda por português, por inglês, então era tudo muito difícil. Ou era uma coisa, era só o inglês, você não tinha a opção de estar mudando. Então, assim, eu tive esse trabalho, né, de fazer esse procedimento, esse processo difícil de estar decorando, escrevendo a forma da qual eu entendia, eu não sabia nem se eu estava escrevendo a palavra corretamente, então eu ficava ali decorando, 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 até que certo tempo eu vi, participei de uma conversação na empresa da qual eu trabalhava entre pessoas estrangeiras, né? Eram pessoas americanas, e eu fui falar, quando eu vi, eu já estava conversando, obviamente, claro, não tão polidamente, mas eu estava me comunicando, isso me deixou muito feliz. E a forma da qual eu fiz foi justamente isso, né? Aprendendo com filmes, que é uma coisa que me deu muito prazer. E que se eu tivesse tido o norte que você está dando hoje para essa turma, essa ajuda, pegando na mão e levando até o caminho do ouro, com certeza eu teria sido muito mais fácil a minha evolução, o meu processo. Entendeu? Que legal, Jorge. Obrigado pelo teu depoimento aqui, tá bom? Obrigado. Bom, gente, então olha só. Hoje vai ser assim uma conversa super light entre nós. Eu quero explicar algumas coisas para vocês, eu quero fazer vocês pensarem em algumas coisas que talvez quem está começando agora a aprender um idioma novo nunca parou para pensar. O que o aluno pensa? Ele pensa que tem uma palavrinha certinha para cada coisa, né? E não é assim. Na outra língua não é. Quem fala o inglês nem imagina como é que as coisas são no português. Então, muitas coisas são bem diferentes. E aí eu quero abrir um pouquinho a cabeça de vocês para pensarem sobre alguns aspectos aí que talvez seja novidade, tá? Bom, vamos lá. Eu estou compartilhando aqui a minha tela, está aparecendo para vocês? Então vamos lá. Para que serve esse e-book, então, que eu passei para os alunos aí, que a gente está trabalhando? Vocês imprimiram, né? Tem ali várias páginas.
para você entender, então, o objetivo deste trabalho, desse projeto. Primeiramente, ele é um projeto à parte do curso de inglês, separado para você fazer como se fosse um lazer. Não é para você parar de estudar inglês no seu curso regular, não é para você falar assim, agora isso aqui é o meu curso, vou aprender assim e abandonar o resto. Não, é uma coisa para você fazer paralelamente, tá bom? Então, enquanto você tem a teoria ali no curso, você tem a vivência ali mais na prática com o projeto do e-book, com os filmes e seriados, tá? Eu chamo sempre de filmes e seriados, gente, mas vocês sabem que pode ser documentário, entrevista, música, né? Pode ser, na verdade, qualquer conteúdo. Então, o primeiro objetivo e mais importante é colocar algum conteúdo em inglês na sua rotina. Esse é o mais básico. Você tem que incluir. Não adianta você abrir o teu curso ali, abrir teu livro uma vez na semana, fazer um exercício e fechar, e depois só na outra semana. Você tem que ter mais tempo de contato com a língua e principalmente com a linguagem oral, sabe? Você tem que ter horas de contato para o teu ouvido ir se acostumando e para você ir se acostumando. Esse é o objetivo número 1. Mas existem também outros objetivos, que é você saber explorar o conteúdo que você está assistindo. Porque, veja bem, você colocar um filme ali em inglês e não entender nada, e desligar e ir dormir sem entender nada, você não vai desenvolver, vai acabar não aprendendo nada. Por que o Jorge aprendia? Porque ele dava pausa, ele escrevia, ele ia atrás da palavra, ele ia buscar saber o que ele estava escutando. Não é só escutar, escutar e nunca entender, tá bom? Então, é como você explorar aquilo que você está assistindo. Fazendo isso, você vai ter uma maturidade maior no idioma. Você não vai estar ali, de repente, como um bebezinho que está só escutando e não sabe nada. Não, você vai aprender a se virar, aprender a ouvir, a tentar compreender, tateando mais ou menos como você puder e cada vez mais você vai desenvolvendo. E outra, a sua memória vai melhorar também, porque as palavras que você aprendeu na aula, você vai ver, vai aparecer em algum momento ali para você no filme, palavras que você já estudou, e aí você vai ver aquela palavra, poxa, esse aqui estava na aula. Então, é mais uma maneira de reforçar o vocabulário que você já aprendeu, além de aprender vocabulário em contexto, que é assim que a gente deve aprender vocabulário, gente. Ninguém aprende vocabulário fazendo uma lista, por exemplo, todos os itens da cozinha. Pá, faz uma lista lá de 50 palavras e fica decorando. Ninguém aprende, ninguém consegue lembrar de palavras fazendo isso. Se fosse assim, era só você pegar o dicionário e decorar. Pronto, aprendeu a língua. Mas não funciona, tá? A gente só aprende vocabulário em contexto, justamente por causa da questão do uso da língua, que é o meu tema principal para hoje, o uso da língua. Então, eu ia falar sobre 2 assuntos aqui, mas eu acho que vai ficar muito extenso, então eu vou deixar a fonética para próximo encontro, e vou falar hoje mais da questão do uso da língua. Vocês já ouviram as pessoas falarem assim, né? Você tem que pensar em inglês, né? Todo mundo fala, porque quando você estuda inglês, você tem que aprender a pensar em inglês. O que é pensar em inglês, gente? É você entender que as palavras têm uma tradução concreta, sim. Por exemplo, mesa é table, cadeira é chair. Cada coisa tem uma tradução. Agora, será que a tradução daquela palavra na outra língua eu uso igual eu uso na minha língua? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Olha só, eu já dei aula de português para estrangeiros, não sei se vocês sabem, tá? No começo da minha carreira, assim, mais ou menos uns 20 e pouquinhos anos atrás, eu dei aula para pessoas que vieram de outros países e estavam aprendendo português. Aí esse foi um dos casos que eu me lembro aqui, ó. Flor que se cheira. Você vai ensinar para um alemão, por exemplo, uma pessoa que fala alemão. Aí acabou de acontecer ali o contexto que eu acabei ensinando essa expressão. Fulano não é flor que se cheira, né? Tudo bem. O aluno aprendeu. Na outra aula ele me vem falando assim, olha, eu conheci uma pessoa que é uma flor que se cheira. Eu falo, puxa vida, todo o meu trabalho foi por água abaixo. Né? O que você pensa numa hora dessa? Você que fala português, é professor de português, você vai falar o quê para esse aluno? Meu querido, não está errado, né? Ele está errado? Ele não falou errado. Só que o que ele fez? Ele usou uma expressão Que não se usa. que não se usa no português. Não está errado. Veja, ache o erro nessa frase. Não tem erro. A gramática está correta. Porém, ninguém usa a expressão flor que se cheira
na forma afirmativa. A gente só usa na negativa. Ó, não mexe com aquele cara ali que ele não é flor que se cheira, certo? Então, o que que quer dizer isso? Isso é o uso da língua. A gente prefere usar de uma forma e não usar de outra. É uma simples questão de preferência dos falantes. E esses falantes, no caso, são uma nação, são um país. No caso do inglês, são vários países, né, que falam inglês, inclusive pessoas espalhadas pelo mundo inteiro que falam inglês. Então, tem coisas que se falam e tem coisas que não se falam. Por quê? Ninguém consegue decidir por quê. Caiu no gosto, falou, não caiu no gosto, não falou. E a língua é assim, a língua é viva e ela vai sempre mudando também. Vou dar outros exemplos aqui para vocês entenderem isso que eu quero dizer, tá? Porque não adianta você querer sair montando frase em inglês baseado no que você diria em português. Pega ali na tua cabeça, como que eu falo tal coisa em português e coloca as palavras naquela mesma ordem no inglês. Você não vai se comunicar fazendo isso, tá? Um outro exemplo aqui, ó. A palavra beleza. Alguém sabe como é que é beleza em inglês? Mas depende da Aí. colocação. Alguém já falou aí. Beauty, é isso aí. Beauty é beleza. Beleza, todo mundo sabe o que é, certo? Mas, no português, eu posso usar essa palavra para cumprimentar alguém. Eu posso falar assim, e aí, Neide, beleza? Eu usei uma palavra com uma função social que é qual? Cumprimentar. Então, não necessariamente com o significado primário da palavra, mas sim com uma outra intenção. Será que se eu quiser fazer a mesma coisa em inglês e falar Hey, Neide, beauty, será que eu vou me comunicar usando a mesma palavra na outra língua? Não. No caso dessa palavra em inglês, você não vai se comunicar. Não serve para isso, tá? Então, é isso que às vezes no começo do curso é difícil a pessoa perceber que as palavras têm sim um significado primário, todas têm a sua própria tradução, porém o uso não é igual de língua para língua. Tá dando para entender esse assunto aí? Isso se chama o uso da língua. A gente usa beleza para cumprimentar, em inglês não usa. É simples assim. Quer ver? Um outro exemplo. Se eu for falar em inglês isso aqui, ó, esqueci o livro em casa, e eu usar o verbo esquecer, se eu falar assim, I forgot the book at home, eu não vou me comunicar. Porque nunca se usaria o verbo esquecer nesse caso, tá? Quem esquece, esquece o nome de alguém, esquece um fato que aconteceu, esquece o número do telefone, esquece alguma coisa ou esquece de fazer alguma coisa, mas não esquece um objeto. Não tem como você esquecer um livro, porque dá a impressão que o objeto livro foi apagado da sua memória e você não sabe mais o que é livro. Não, não é nesse sentido, tá? Então, você teria que dizer em inglês, eu deixei o livro em casa. I left the book at home. É uma questão de uso. Ninguém usa esse verbo para isso em inglês. E em português, sim, a gente usa. Então, não é uma simples questão de você traduzir de uma língua para outra. E sim de você saber o significado das coisas, mas saber em que situação você usa uma palavra ou não. Então, é um pouquinho além, sabe? O que mais? Mais um exemplo aqui que eu acho fantástico. Quando você chega no restaurante, o garçom pergunta assim, mesa para quantos? Você fala assim, nós estamos em 6, nós estamos em 4, nós estamos em 2, né? A gente fala dessa forma. Se você falar essa frase aqui igualzinha em inglês, we are in 6, você não está falando nada. Ninguém vai saber o que você está falando. Isso aqui não significa nada em inglês, tá? Porque em inglês eles usam de uma outra forma quando eles querem dizer esta situação aqui. Então, eles vão falar assim, ó, there are 6 of us. Ou seja, tem 6 de nós. É simplesmente um outro jeito de falar para querer dizer aquilo. A questão do uso da língua demanda uma certa maturidade de estudo, de experiência, para você começar a entender que isso aqui é desse jeito. E aí, o que acontece? No curso de inglês, a gente vai trabalhando muitas questões, claro, muitas questões, mas não dá conta, né? Porque uma língua é uma coisa muito grande. Então, não dá conta de ver tudo. E quanto mais você assiste conteúdos paralelamente ao curso, mais você vai pegando maturidade, experiência e todo esse tipo de coisa aí.
Então, olha só, uma frase que eu criei hoje aqui enquanto eu pensava no conteúdo para vocês. Aprender uma língua não é apenas alcançar um conhecimento, mas sim, ao mesmo tempo, desenvolver uma capacidade de usar aquele conhecimento para comunicação. O que eu quero dizer com isso, gente? Estudar uma língua é diferente de qualquer outro conteúdo que você imaginar, diferente de história, de matemática, de geografia. Por quê? Quando você estuda história, você está absorvendo informação, mas você não está usando aquela informação para se comunicar, ela é apenas uma informação. A língua que você está aprendendo não é só informação. Ao mesmo tempo que ela é informação, ela é o meio de você transmitir a própria informação. Então, uma língua é uma coisa mais complexa do que as outras matérias, tá? Por isso que você tem que desenvolver as habilidades para usar a língua, além do conhecimento, sabe? Eu quero fazer uma comparação com vocês com um esporte, tá? Para você entender o que seria o curso de inglês e o que seria a pesquisa de campo. Vamos imaginar que você chegou aqui para fazer aula de basquete, tá? Só que você não sabe o que é basquete, você nunca viu um jogo de basquete, você não tem noção nem se é com bola, se é com raquete, se é com a mão, se é com o pé, você não sabe nada. Só que você se matriculou e você quer aprender. Então, o treinador vai passar a teoria toda para você, vai passar as aulas, vai explicar as regras do jogo, vai explicar como é que se joga. Mas concorda comigo que se você nunca viu um jogo de basquete, na hora que você está fazendo as aulas, o professor está falando as regras, você está tentando imaginar tudo aquilo ali, pode ficar meio confuso, né? Porque você não tem a referência. Então, pode ser que você tenha muita dúvida. Agora, imagina uma pessoa que já viu muitos jogos de basquete, que gosta de assistir, que tem intimidade, né? Mesmo que ela não saiba jogar, ela já assistiu bastante. Aí ela se matricula num curso para aprender a jogar. E ela vai lá pegar a teoria, pegar as regras, pegar todas as aulas para aprender a jogar, e tudo aquilo que o professor fala, o treinador fala, o que acontece? Quando ela escuta uma informação, ela já lembra, opa, isso aqui eu vi no jogo tal. Realmente, esse passe foi assim, que é isso? Ela tem uma referência daquilo que ela está aprendendo. Então, o projeto do e-book, aqui Desenvolva o Seu Inglês com Filmes, ele serve para isso. Ele serve para você criar uma referência na sua mente, uma memória auditiva já, uma base de dados anterior, para quando você chegue na aula, o professor vai ensinar alguma coisa e aquilo ali já cai a ficha na hora. Fala, poxa, isso aí eu já vi alguém usar essa palavra, já vi isso aqui em tal contexto, realmente isso aqui ou não é, né, Dudu? O Dudu é campeão comigo, né, Dudu? Eu ensino uma coisa, ele fala, mas teacher, eu vi em tal filme que não é assim, que tal, e contrariar o professor, eu vi usado de outro jeito, né, Dudu? É bom a sensação, né? Às vezes assim, ó, você tá na aula, por exemplo, aí do nada alguém pergunta assim, professora, qual que é a tradução de tal palavra? Aí beleza, você aprende uma tradução nova, você aprende uma palavra nova. Aí você tá lá vendo um filme, uma série, e aparece aquela palavra. Aí você, caraca, eu aprendi essa palavra, eu nunca tinha visto, e agora ela apareceu. Ou às vezes vice-versa, às vezes você tá vendo alguma coisa e alguma cena te marca que fala alguma coisa. Aí na aula você vê que há 30 minutos atrás está vendo uma série e apareceu lá na aula. É interessante, assim. E, gente, uma coisa incrível que acontece, inclusive acontece comigo até hoje. Sabe quando você compra um carro e você sai na rua, parece que todo mundo tem aquele carro? Que você não tinha prestado atenção antes, né? Mas você sai, nossa, tem mais do que eu esperava. Quando eu aprendo uma palavra nova num filme, num seriado, eu começo a ver aquela palavra o tempo todo. Parece que, gente, essa palavra não existia até ontem, e agora todo mundo está falando. Parece que todo mundo aprendeu junto comigo. Então, isso acontece muito também com o vocabulário, sabe? Eu comento sempre isso aqui nas aulas, quando eu pego uma palavra nova, sabe? Eu falo com os alunos assim. Então, gente, o objetivo desse e-book é esse, é que você crie uma base de dados maior, e especialmente com sons, tá? Para que quando você for estudar, você tenha mais maturidade, mais experiência e tenha referência para debater, para falar que está certo, que não está certo e ter a sua própria opinião também, né? Então, hoje eu quero trabalhar com vocês o plano B. Eu quero dar um exemplo para vocês de como vocês podem
usar o plano B. Todo mundo que está aqui tem o e-book? Deixa eu dar uma olhadinha. Se alguém não tem, levanta a mão aqui na reunião. Eu acho que todo mundo que está aqui tem, né? Na reunião. Beleza. E aqui é o seguinte, eu escolhi um documentário, tá? Se vocês acompanharam os vídeos que eu deixei no Instagram essa semana, vocês já entenderam por que eu escolhi um documentário, né? Eu deixei aqueles vídeos lá de propósito para quem não pôde acessar o curso, não sabia qual vídeo que era, tal. Lá no Instagram eu deixei tudo mastigadinho já para vocês estarem aqui hoje. E a gente vai fazer um exercício bem simples aqui hoje, tá? Bem simples mesmo. Vocês estão vendo que eu abri aqui no plano B, certo? O plano B, ele é um plano para 3 dias, gente. 3 dias não significa que você vai fazer só 3 dias e já sabe inglês. Não, não é isso. O exercício é feito para 3 dias. Você vai fazer 3 dias, por exemplo, né? Segunda, terça e quarta. Aí o resto da semana você não faz. Então, você tira o resto da semana para fazer outras coisas. Na outra semana, você pega de novo. Segunda, terça e quarta, mais 3 dias. Aí descansa o resto da semana. Na outra semana, de novo, você vai fazer uma vez por semana um exercício que dura 3 dias. Entendeu? Mas isso aqui você pode fazer eternamente, se você quiser. Então, aqui tem o dia 1, o dia 2 e o dia 3, com as atividades já descritas, o que você deve fazer em cada dia. Então, o que eu vou fazer aqui hoje, agora, é dar para vocês um exemplo prático de como fazer isso, tá? Então, aqui, escolha um trecho de 5 minutos de alguma coisa em inglês, pode ser o que você quiser, filme, seriado, entrevista, documentário. Eu escolhi esse documentário aqui, só que eu não vou pôr 5 minutos aqui, porque eu só vou mostrar para vocês. Eu vou colocar 40 segundos só para vocês saberem como fazer. Mas aí vocês sabem que vocês vão fazer 5 minutos em casa. Assista uma vez com a legenda em inglês e faça algumas anotações de palavras que você consegue reconhecer. Gente, eu estou tomando por base aqui um aluno que está entrando agora, que não sabe nada de inglês, tá? Que não sabe nenhuma palavra. Então, a gente vai tentar reconhecer palavras aqui, mesmo quem não sabe nada. Tá? Não sabe nem o verbo to be, não sabe absolutamente nada. Então, eu vou deixar tocar aqui e eu vou dar um pause nas horas que aparecer uma palavra que eu acho que vocês vão conseguir deduzir, tá? São 40 segundos, vamos lá. Sharks. Sharks are a special type of fish that live in every ocean and even some lakes and rivers. Tem alguma palavra aqui que dá para entender? Oceano, né? Muito bem. Não é quase igual ao português? Deu para entender sobre o que é o documentário aqui? Tubarões. Aham. Tá, tem a ver ocean com tubarões? Tem alguma coisa a ver? Tudo a ver, né, gente? Então, ó, vai pegando o contexto, tá? Lakes também é uma palavra que daria para deduzir dentro desse contexto aí. Vamos lá, vamos mais um pouquinho. Rivers around the world. Lakes and rivers around the world. Então, aqui, rivers também é uma palavra assim que dá para você mais ou menos ter uma noção. Se você estiver bem ligado aqui na imagem, tá, gente? Presta atenção também na imagem. These fascinating creatures have been around for These fascinating creatures. Olha só, tem palavras aqui que dá para identificar. Tá certo? at least 450 million years. That's even older than the dinosaurs. Olha só, eu não vou pedir para vocês me falarem a resposta aqui, porque tem alunos de vários níveis diferentes assistindo, tá? Então, cada um aí pense se você consegue saber por que está mostrando esse animal aqui, around at least 450 million years, that's even older than the dinosaurs. Será que essa frase aqui você consegue deduzir alguma coisa? Esse número aqui, você consegue saber por que ele está aqui? Vai pensando nisso, tá? Vai pensando. Se tem alguma palavra dentro da frase que você consegue ter uma noção de por que essa palavra está aqui, anota essa palavra,
tá? O nosso objetivo aqui, nessa parte, é anotar 10 palavras, tá? Extrair 10 palavras. Você não precisa entender a frase inteira, só precisa entender 10 palavras. Então, vamos lá, vamos continuar. Even though sharks are technically fish, they have distinct differences in their bodies that set them apart. First, sharks don't have any bones in their Olha a imagem que está aparecendo aqui, ó. Sharks don't have any bones. Se você tem um pouquinho de noção de inglês, essa frase está fácil. bodies. Se você não tem, tudo bem, vamos para a próxima. Instead, their skeletons are made of a tough white tissue Their skeletons are made of a tough white tissue called cartilage. called cartilage. E aí, gente? Nessa frase aqui tem palavras que você consegue deduzir, não consegue? O que será que é skeleton? Dentro do contexto que foi mostrado aqui, da imagem que foi mostrada, o que será que é cartilage? Vocês percebem que as coisas que estão sendo faladas, elas têm relação com a imagem que está mostrando? First, sharks don't have any bones in their bodies. Instead, their skeletons are made of a tough white tissue called cartilage. Bom, era até aqui que eu vou mostrar para vocês hoje, para a gente não ficar muito tempo. Então, eu selecionei aqui o trecho, assisti com a legenda em inglês, beleza. Faça algumas anotações de palavras que você consegue reconhecer. Eu já tinha deixado pronto aqui, sabe, tipo Ana Maria Braga, que, né, tira do forno agora, ó, já tá prontinho aqui, ó. Então, deixa eu só aumentar aqui para vocês. Eu recolhi desse trecho 10 palavras, tá? Que eu acho que são palavras que as pessoas conseguem deduzir, mesmo sem nunca terem estudado inglês. Veja, quando você está vendo um documentário, o vocabulário é muito parecido com... Na verdade, as línguas todas, elas têm um vocabulário meio científico, assim, que vão ser muito próximos quando é uma linguagem mais, assim, técnica, tá? Então, olha só. Ocean, lakes, rivers, fascinating creatures, 450 million. Alguém entendeu por que esse número estava lá? Não precisa responder, tá? Só pense aí. Dinosaurs, differences, skeletons, cartilage. Eu escolhi essas 10 palavras. Anote aqui. Beleza. No dia 1 é só isso que você vai fazer. Assistir um trecho, só que óbvio, não 40 segundos, né? Você vai pegar um trecho maior, 5 minutos, e selecionar 10 palavras que você acha que você conseguiu entender por que aquela palavra está ali. Então, agora, mínimo 10 palavras, tá? Você vai tentar imaginar um contexto entre tudo que você está vendo, gestos, expressões. Claro, se for um filme, gestos, expressões faciais. Aqui não tem gesto. O que tem aqui? Tem imagens. Então, eu vou tentar pegar aqui a palavra ocean, por exemplo, e vou tentar imaginar por que essa palavra está nesse documentário. Vamos ver. Sharks. Sharks are a special type of fish that live in every ocean. Aqui a palavra ocean. Se você souber o que é a palavra fish, se você souber o que é a palavra live, você já deduziu por que a palavra ocean está nessa frase. Bom, isso foi no dia 1, tá, gente? Agora você vai fechar isso aqui, vai dormir e vai fazer outra coisa. Vamos para o dia 2. Bom, você conseguiu imaginar por que o ocean estava aqui? Sim, por quê? Porque é onde os tubarões moram. Tá, beleza. Se você conseguiu imaginar esse contexto antes de pegar a tradução, né, antes de fazer a pesquisa, ótimo, melhor ainda. Se você não conseguiu, então agora você vai anotar essas palavras, traduzir, fazer toda uma pesquisa para você aprender essas palavras, tá? E aí você volta naquelas 10 palavras que você retirou do texto, observa as frases onde elas estão inseridas e tenta entender essas frases. Se houver alguma palavra muito estranha, você faz a pesquisa do vocabulário e anota o significado. Gente, tem um vídeo lá que eu deixei de como que vocês vão anotar o vocabulário, tá? Que tem a transcrição fonética, o significado em português, a tradução, né, a escrita e um exemplo. Então, é daquele jeitinho que está lá naquela aula, tá? Essas frases agora, depois que você pesquisou a frase, a tradução completa de tudo que você não sabia, a frase tem o mesmo sentido que você tinha imaginado antes de você fazer a pesquisa?
Você estava chutando uma informação, né? Ah, eu acho que Ocean está aqui porque é onde o tubarão mora. Depois que você fez a tradução, é isso mesmo que você tinha pensado? A questão é a seguinte, você está num ambiente que você não sabe nada e você está tentando se achar, né? Está completamente perdido, tentando se achar. Então, você pega uma pista sobre algo que você sabe e, a partir disso que você sabe, você vai ampliar o seu conhecimento. E não vai se sentir assim, meu Deus, eu não sei nada, e fica completamente cego e ignora até aquelas coisinhas que você poderia saber. É o contrário. Usa o pouco que você consegue saber para tentar entender o máximo. E eu vou te falar uma coisa, se você tirar completamente a legenda e o som aqui, se você ficar olhando só a imagem, você já consegue entender muita coisa. Então, a linguagem que está aqui tem que vir a somar para você, e não para te desesperar. Bom, vamos lá. Agora você vai colher 10 frases dessa maneira. Então, lembra das 10 palavras que você pegou aqui? Essas 10 palavras, você vai pegar as 10 frases onde elas estão. Vai pegar a frase inteira. Por exemplo, eu peguei essa frase aqui, ó. Instead, their skeletons are made of a tough, white tissue called cartilage. Eu peguei essa frase aqui. Não sei se algum de vocês entendeu a frase, mas vamos lá. Naquelas 10 palavras tinha a palavra skeleton, né? Que eu tinha conseguido deduzir pela imagem que estava ali. Aqui, ó, né? Skeleton deve ser o quê? Esqueleto? Deve ser, né? E o que será que é isso aqui, ó? Cartilage. Será que dá para deduzir que palavra é essa? O que vocês acham? Gente, é isso aí. Quando você achar que uma coisa é uma coisa, normalmente vai ser aquilo. Não fique se duvidando muito, tá? Tem bem poucos falsos cognatos em inglês, tá? É bem tranquilo. Então, aqui tá falando assim, ó. Their skeletons are made of a tough white tissue called cartilage, just like your ears and nose. E ainda para completar, Just ele like dá your esse ears exemplo and aqui, ó. nose. Just like your ears and nose. Ele ainda mostra para você o que é cartilagem nessas imagens aqui. Então, agora, isso aqui foi uma frase. Vocês vão fazer 10 frases dessa, tá? Para cada palavrinha que você escolheu lá, você vai pegar uma frase. E você vai tentar entender tudo que está nessa frase. Então, ó, escolha pelo menos 10 frases dessa maneira. Agora, assista o trecho novamente. E você, quantas vezes você vai assistir esse trecho? 50, não sei, bastante, tá? Até aquilo ali, você saber de cor, né? E observe se nessas frases tem alguma palavra com a pronúncia muito estranha para você. Tente fazer a transcrição dessas palavras estranhas. Todo mundo aí sabe o que é transcrição? E repeti-las oralmente. Então, gente, transcrição é assim, nem tudo em inglês é da maneira que você pensa que é, né? A pronúncia. Então, eu escolhi desse trecho aqui que eu estou mostrando para vocês a frase, algumas palavras que têm a pronúncia bem diferente. Você vai ouvir lá várias vezes o trecho que você escolheu e você vai lendo a legenda em inglês ao mesmo tempo. Se você perceber essa palavra aqui, ó, tough, quando ele fala tough, e tissue, tem a pronúncia diferente da escrita, olha lá. Have any bones in their bodies. Instead, their skeletons are made of a tough, white tissue. Essa pronúncia aqui é tough, e essa palavra aqui é tissue. Então, se você for ler do jeito que está escrito, não vai sair a palavra como ela é, certo? Então, o que a gente faz? A gente faz a transcrição aqui do lado. Como é que eu escutei essa palavra? É aquilo que o Jorge fazia lá. Tentar repetir a palavra oralmente. Então, uma coisa é a escrita, outra coisa é a pronúncia. Então, você escreve assim, mas você vai falar tough. E nesse momento que você está fazendo isso, você já sabe a tradução, tá? Tissue, tissue. Olha como é que você vai falar tissue, tissue, tá? Muito bem, fez isso aqui com as 10 frases. Isso aqui é o dia 2. Só que perceba, gente, você vai escolher algum assunto super interessante para você, tá? No caso, eu amo tubarões. Não, tô brincando. Eu escolhi aleatoriamente, assim, um vídeo que apareceu lá. Mas você vai escolher um assunto que te interessa, porque isso aqui vai ser legal para você, tá?
você descobrir o que a pessoa está falando, um assunto interessante para você, é maravilhoso. Agora vamos para o dia 3, tá? Assista novamente ao trecho escolhido, anote as 10 frases que você está utilizando e sublinhe as palavras que são pronunciadas com força em cada frase. Gente, por que eu falo palavra com força? Uma coisa que os alunos têm dificuldade em inglês é isso aqui, é saber qual sílaba é tônica e qual não é tônica, porque não existe acentuação. Então, em português, você sabe, tem acento, tá? Essa sílaba é tônica, as outras não são. Em inglês não existe acento, então é difícil você ler uma palavra e saber a hora de você falar mais forte as coisas. Então, nessa fase aqui, você vai copiar as mesmas 10 frases que você já pegou no dia anterior, porém, você vai marcar, eu não tenho aqui a opção de sublinhar nesse aplicativo aqui. Eu coloquei em letra caixa alta as sílabas que são faladas mais forte, que são as sílabas tônicas da frase. Independente de ter acento ou não, existem as sílabas tônicas, tá? Então, eu vou voltar aqui, eu quero que vocês ouçam. Instead, their skeletons are made of a tough, white tissue. Their skeletons are made of a tough, white tissue. Tá percebendo aqui que eu coloquei já prontinho? Called cartilage. Called cartilage, just like your ears and nose. Então, nesse trecho aqui, eu estou pegando a entonação da frase, eu estou pegando as sílabas tônicas para eu conseguir depois repetir essa frase. Tá? Então, esse é o dia 3. O dia 3 é mais fácil, né? Já está tudo pronto, é só pegar a sílaba tônica. Por fim, tente pronunciar essas frases que você colheu do trecho, tentando imitar a pronúncia e a entonação das personagens. Nesse caso aqui não é personagem, né? Mas tentando imitar a maneira como o narrador ali está falando. E todo o conteúdo que você vai aqui aprender a falar e repetir, você vai lembrar da imagem. Eu duvido que você fizer isso, você não vai lembrar dessa imagem aqui, ó, na hora que você falar. Aquilo ali vai estar vinculado com a sua memória, sabe? A imagem que você viu no momento que aquela frase foi falada. Então, é isso, gente. É dessa maneira que nós vamos trabalhar aqui durante essas primeiras 4 semanas. E outra coisa, não precisa também usar o e-book o resto da vida. Isso aqui é para você aprender a desenvolver a sua própria metodologia de como você vai estudar. Depois, cada um vai fazer como achar melhor em casa. Se achar melhor pegar um caderninho e fazer anotações, cada um vai criar o seu jeito de aprender. Mas o importante é incluir esse tipo de conteúdo daqui para frente sempre. Não vai parar nunca. E vocês vão gostar tanto que daqui a pouco vocês vão ver, vão pegar aquele vício de ficar assistindo coisa em inglês e não vão conseguir assistir mais nada dublado. Eu espero que vocês tenham gostado, gente, do conteúdo aqui. Espero que tenha sido interessante, porque eu acho interessantíssimo tudo isso, eu sou fascinada por essas coisas. Eu fico pensando esse tipo de coisa o dia inteiro, quando eu não estou fazendo nada. Gente, pode me chamar no WhatsApp, no Instagram, onde vocês têm meu contato, com certeza, pode chamar que eu respondo para vocês o que vocês querem saber, tá bom? Por enquanto é isso. Espero que todos vocês imprimam o e-book. Se alguém não imprimiu, imprima. Assista aquelas aulas todas que estão lá no módulo Pesquisa de Campo. E façam, gente. Faz diferença pra caramba. Vocês não têm noção da diferença que isso faz. Tá bom? Por hoje é isso, pessoal. Tati, tudo bem? Bye bye, Elaine. Bye bye, Edu. See you. Hi, teacher. Bye bye. Hello. Hello. Bye bye, Elaine. Bye Muito bye, bom Neide. ver sua explicação, amei, tá? Parabéns. Obrigado, gente. Obrigado. Até a próxima. A gente combina a data daí, tá bom? Good night. Good night. Bye. See you, everybody. Bye bye. Bye bye. See you. See you next class.